Glória a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, que é Senhor de tudo e de todos. Quero agradecer também ao meu pastor Teixeira, ao meu pastor Frota, que por esse convite, pela honra que ele nos concede, que ele me concede de estar aqui mais uma vez hoje à noite, para nos conduzirmos, para trazer a palavra que possa nos conduzir em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia e a mídia colocasse aqui o texto que está em Lucas 24, de 13 a 35. Enquanto ele prepara lá, eu quero agradecer aos pastores, pastor Pedro Nogueira, pastor Frota, pelas orações pelo meu neto Ravi. Ravi está em casa, ainda em tratamento, mas está tomando caldo de feijão com mocotó, agora ele vai. Agora ele vai. Quero também dizer para os irmãos com muita alegria que nós temos toda noite na minha casa um círculo de oração. Não é muito grande, não. É eu, a Clévia, a Luísa e a Esther. Mas é fogo puro. Nós estamos em oração pelos pastores da igreja, pela igreja, a Luísa faz as orações por aqueles que necessitam de cura, e nessa o Noah está incluído, toda noite ela ora por ele, ora pedindo a Deus que me dê os anos de vida que ele concedeu ao nosso pastor Pedro Nogueira, né, que vai ser mais de 100 aí, e aí eu fico feliz. Lucas 24, de 13 ao 35. Amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram e disseram ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele está vivo. De fato, alguns dos que foram ao sepulcro verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito estava escrito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E à mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Agora, eu queria ler só um trechinho aqui do livro do profeta Daniel, que está no capítulo 3, versículo de número 15, 14. Daniel, capítulo 3, versículo de número 14. Encontraram? Está aí na mídia? Capítulo 3. Versículo de número 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e quando ouvirdes o som das trombetas, dos pífaros, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Amém, aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que parece que o mal venceu, né? Nós estamos numa situação, quem tem esse sentimento? Sabe, não temos mais uma esperança como nós tínhamos. Parece que o mal se instalou de tal forma que ele conseguiu dominar as instituições, as repartições, as entidades, os políticos, e está tudo sob controle deles. Prendem quem querem, ou não? Quem aqui não acredita que se eu estiver falando hoje à noite e ir lá, não sei por onde, decidirem me prender amanhã, eu serei preso? Não precisa processo, não precisa acusação, não precisa promotor, posso colocar todos os advogados que eu quiser e não vai adiantar nada. Um órgão da minha classe está totalmente, sabe, é uma vergonha. Eu, sinceramente, tenho vergonha do meu órgão de classe. Não serve para nada, a não ser para, com o silêncio deles, autenticar essas medidas injustas, ilegais, cruéis. Às vezes nós ficamos olhando assim para situações de pessoas, chega a nos dar um estado de você passa mal vendo aquilo. Imagine as pessoas que estão vivendo, imagine as famílias das pessoas que estão vivendo isso. E isso, eu estava conversando com a minha mulher ontem, nós estávamos indo para um lugar aqui pertinho, e eu estava dizendo para ela: filho, você está percebendo que as ruas estão esquisitas? Estão vazias. Sabe, parece que a cidade está em torpor. Ela está em um estado de ressaca moral, de uma vergonha alheia pelo que está sendo feito no Brasil, pelas agressões à democracia, à liberdade individual. Nós lemos na
nosso primeiro artigo da Constituição, que diz que todo o poder deve emanar do povo, e em nome do povo deve ser exercido. Mas o povo não serve a não ser para sustentar esse Estado faccioso que se instalou no Brasil. E nós estamos assim, parece que caindo a ficha. Parece que nós estamos entendendo que nós estamos vivendo e o mal que se espalhou pelas nossas ruas, entrou em algumas casas e dominou as pessoas, está prestes a nos atingir também de uma forma mais incisiva e mais real. Eu vejo assim a narrativa bíblica. Hoje o pastor Frota me convidou para vir trazer uma palavra e eu saí pensando o que é que eu vou pregar. E eu cheguei em casa e fui pegar o elevador e um casal veio também conosco. E eu fiz uma pergunta, ele disse, eu estou achando as ruas meio esquisitas. Ele disse, é verdade. Sabe, o povo parece que perdeu a esperança. A colocação dele. E eu lembrei desse texto, desses dois que caminhavam, voltando para Emaús. Eles voltavam para casa, totalmente dominados pela sensação de fracasso, pela sensação de derrota. Eles voltavam achando que tudo estava perdido. Eles voltavam pensando que não tinha mais jeito, que todo o projeto deles tinha acabado, que as coisas que tinham acontecido tinham sido tão contundentes e tão fortes que tudo estava perdido. Aí vocês conhecem a história que nós lemos. Jesus se imiscui no meio deles, chega e começa a caminhar com eles e pergunta assim, o que é que vocês estão conversando? Vocês estão conversando sobre o quê? Qual é o assunto? E eles dizem, será somente tu que não sabes as notícias do jornal da sexta? E ele pergunta, que notícias? Que notícias? E eles dizem, a notícia que mataram aquele sobre quem nós colocamos toda a nossa esperança. E nós, presta atenção, e nós achávamos que seria ele o remidor, o redentor de Israel. Eles achavam. Só que eles achavam da maneira deles. Eles achavam da maneira deles. A esperança deles foi formatada pela maneira deles se conduzirem pela vida. Deixa eu dizer uma coisa. Será que nós também não vivemos esse momento dessa forma como eles estavam vivendo? Prenderam aquele sobre quem nós colocamos a nossa esperança. Achamos nós que ele seria a solução do Brasil. Sim ou não? Eu achei. Sinceramente confesso para vocês. Um homem justo, um homem correto, um homem honesto, o melhor presidente que o Brasil já teve. E eu pensei, agora o negócio vai. De repente veio como um furacão, mudou toda a história. E nós fomos pensando, nas próximas eleições a gente tenta de novo, e traz ele de novo, e ele vai fazer, vai mudar o Brasil, vai fazer as coisas acontecerem. Sim ou não? Sim. Mas as coisas foram mudando, e foram destruindo aquele pensamento que nós tínhamos. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou falando aqui sobre Jesus, naquele texto que eu trouxe aqui, que fala dos discípulos que caminhavam para Emaús. Eu podia usar aquele texto para falar de Jesus, mas eu não quero falar, eu quero falar dos discípulos, da maneira como eles viam o projeto deles.
Porque nós também, como eles, sabe, o problema da nossa frustração, o problema da nossa tristeza, é exatamente a ilusão que nós tivemos, que essa ilusão é a fonte principal da nossa frustração hoje à noite. Explico para vocês. Nós colocamos, como aqueles discípulos colocaram a esperança em Jesus, que Ele fosse o Redentor, o libertador do povo de Israel de Roma. Eles queriam uma libertação, que Jesus fizesse uma libertação do povo em relação a Roma. E Jesus disse, não, vocês não entenderam. Eu não vim libertar vocês de Roma. Roma vai se destruir. Não existe nenhum império, nenhuma ditadura, nenhum regime político que sobreviva a vida inteira. Todos eles caíram. Todos os impérios, todos os regimes, todos os reinos criados, formados por homens, ao longo do tempo caíram. Caiu Roma, caiu Egito, caiu Grécia, caiu Pérsia, caiu Hitler, caiu Mussolini, caíram todos. Ele se destrói. Mas Jesus disse, eu não vim para isso. Eu vim para libertar vocês de uma coisa muito maior, muito mais grave, que é o pecado. E eles não estavam entendendo, aí eles caminham. Mas a conversa de Jesus é tão boa. Irmãos, a palavra, quando nós começamos a ter intimidade, quando começamos a ter contato com esta palavra, você começa a ficar maravilhado com ela. Eu não sei como é que duas criaturas, uma de 13 e uma de 10, passam 2 horas lendo e toda noite, de segunda a daqui, quando sair daqui, nós vamos fazer. De segunda a domingo, elas passam 2 horas comigo e com a mãe delas, lendo a palavra e eu explicando alguma coisa. E elas explicando o ponto de vista delas. Eu não sei como é. Não tem uma figurinha na Bíblia, não tem uma animação, não tem... É a palavra. E elas ficam bebendo, se vocês verem como elas bebem, como elas procuram saber, como elas querem tirar as dúvidas. Porque é esse contato diário com a palavra. Quando eles têm contato com Jesus, eles dizem assim, Jesus, não vai não, porque é perigoso lá fora. Jesus quase disse para eles, perigoso, não é eu caminhar lá fora na noite escura, por essas estradas perigosas. Perigoso é vocês caminharem sem mim. Isso é perigoso. E eles entendem e dizem, fica conosco, não vai não, fica conosco. E ele fica. E quando ele parte o pão, em comunhão com eles, os olhos se abrem, os ouvidos passam a ouvir novamente, e eles identificam que ali está um mestre, o Deus, aquele que prometeu que voltaria e está voltando. E quando eles reencontram a esperança, eles vinham pelo caminho, caminhando sem esperança. Vocês entenderam? Eles vinham caminhando pelo caminho de Emaús sem esperança. Eles não tinham mais esperança. Mas de repente, eles encontram aquele que não somente fala de esperança, mas é a própria esperança que estava com ele. A verdadeira, a única fonte de esperança que pode existir na terra. Todas as outras são imitações. Pastor, e o que é que o senhor quer dizer com isso? É que nós criamos uma ilusão também. Colocamos a nossa esperança em homens também. E quando a esperança falhou, também nós caminhamos por caminhos sem esperança. Sabe, nós precisamos reencontrar isso. Nós precisamos entender que muitos, como diz o Salmo 20, no versículo, creio que 7, 8, ele diz assim, alguns confiam em carros, outros em cavalos,
Mas nós confiamos no Senhor. Essa é a esperança, irmãos. Sabe, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, as coisas podem falhar. As coisas podem não acontecer no momento e da forma como nós planejamos. Eu ouvi o pastor Teixeira e diga para ele que eu sou fã e eu fico vendo o que ele bota na rede social. Tudo que ele coloca lá, que eu, pastor Teixeira, quero ver. E eu ouvi ele ontem falando, num encontro que houve, dizendo uma coisa, que eu disse, é isso, o pastor entende, ele entende o que é, ele sabe, ele sente, ele recebe do Espírito Santo. Ele falou, olha, Deus está no trono. Ei, olha para cá, Deus está no trono. O plano dele não falhou não, nem vai falhar. Em 1860 e alguma coisa, Abraham Lincoln foi assassinado, numa sexta-feira santa. E aí o povo, Abraham Lincoln, um presidente excepcional. O povo ficou triste, ficou andando pelas ruas triste e achando que não tinha mais jeito, que tudo ia acabar, porque aquele homem bom, justo, tinha sido assassinado. E um reverendo, um pastor, foi para uma sacada de um hotel, pegou uma Bíblia, abriu e disse, calma, 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 Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Tenham calma. Tenham calma. A saída agora é procurarmos mais política, é nos enfiarmos numa guerra em afronta ao mal que está aí. Será que é isso? Não. Principalmente nós, irmãos. Principalmente nós. E o pastor, o senhor está dizendo que pronto, a gente para e deixa as coisas. Não estou dizendo isso não, eu vou já concluir minha mensagem. E eu sou de briga, irmãos. Eu não sou de desistir, não. Eu sou corajoso. Eu não vou arriar as bandeiras, não. Mas o negócio agora é buscarmos a esperança que está definhando dentro de nós, porque nós colocamos a nossa esperança em carros, em cavalos, em gente, quando nós deveríamos ter colocado a esperança no Senhor. A nossa maior arma de guerra não é o debate político, a nossa maior arma de guerra é a oração. Oração, oração, joelho no chão. Eu nunca vi, pastores, nunca vi uma situação ficar sem resposta quando se coloca de joelhos. Quando nós nos colocamos de joelhos e oramos, vem a resposta. Pode não ser a que eu quero, mas vem. E depois lá na frente a gente olha para trás e diz assim, é melhor do que a minha. É melhor do que a minha. O motivo da nossa desilusão é exatamente a ilusão que nós criamos. Mas o que nos iludiu? Como iludiu os discípulos de Emaú, nos tornamos iguais aos outros. Foi o que aparentemente parecia uma solução, era exatamente a ilusão, que é a essência da nossa atual desilusão. Eu sei que existe o mal. Eu tenho falado muito na Agenda 2030 da ONU. É uma agenda do mal, disfarçada do bem, mas é uma agenda do mal. E ela está em curso. Se você olhar a maioria das empresas, todos os órgãos do Conselho Nacional de Justiça, cartórios, secretaria, tribunais, todos eles têm lá no cantinho, aderimos à Agenda 2030. Pode olhar, todos os cartórios. Entra no site do cartório e veja lá. Não sei se tirar. Estava lá. Aderimos à Agenda 2030. A Agenda 2030 são diretrizes estabelecidas para que, no ano de 2030, se instale no mundo, a nova era.
Quando eu vejo isso, quando eu leio isso, até tenho deixado mais de eu ler, porque isso me chega a uma situação que nós conhecemos na Bíblia, mas que quando você tem contato com ela, enquanto era só no texto bíblico, mas quando você começa a entender que essas coisas estão acontecendo, estão na sua frente, estão acontecendo, irmãos. Antigamente se falava sobre prostituição, mas hoje a prostituição está esquecida. Quem é que fala mais sobre prostituição? Cadê as mulheres que se prostituem? Não existe mais. Não existe mais aquelas casas onde as mulheres ficavam dançando e os homens bebendo e pagando mulher. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Agora é o momento da porneia. A prostituição elevada à potência não sei de quanto. E ela está aí pelas ruas, nas casas, nos colégios, nas faculdades, nas instituições. A corrupção, a maldade, parece que tomou conta do mundo. Mas quando eu leio assim, eu fico maravilhado. Um dia, irmãos, todo joelho se dobrará. Toda boca vai confessar. Só Tu és Senhor. Nós vamos correr para a fila, pastores, e vamos nos ajoelhar diante dele com alegria, mas muitos vão dobrar os joelhos para a perdição. E quando nós entendemos isso, o nosso coração parece que é acalmado com um bálsamo. E quando nós falamos disso, os demônios esperneiam, demônios carecas, demônios com menos dedos, ficam loucos quando a igreja assume o papel de igreja e começa a fazer o que a igreja deve fazer. Igreja deve fazer o que a igreja tem que fazer. Igreja tem esperança no Senhor. Igreja tem esperança nas coisas que Deus ensina. Essa é a nossa esperança, que não vai acabar. Os discípulos estavam caminhando por um caminho de desesperança. De repente ele encontra a esperança e ele diz assim: calma, calma, eu estou aqui ainda. E vou estar aqui até que os séculos se consumam, por toda a eternidade. Aí eles entendem. Deixa eu perguntar uma coisa. Jesus fez Roma cair? Hein? Naquela noite, ele estava conversando com eles: vocês estão sem esperança, então eu vou derrubar o Império Romano hoje para que a esperança volte para vocês. Jesus fez isso? Eu vou hoje proibir que os fariseus e doutores da lei persigam vocês, não persigam mais vocês. Ele fez isso? Não. Ele mudou só a visão deles. Ele mudou a visão deles. Às vezes estamos sem esperança, porque a nossa visão está focada em coisas palpáveis, visíveis. Quando nós colocamos a esperança no Senhor, quando nós restabelecemos, reencontramos essa esperança, aí, irmãos, o negócio muda. O negócio muda. A solução para a confusão não está mais na política. A solução está no reencontro com a esperança. Nós precisamos ter esse reencontro com a esperança. Nós precisamos ter a certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus. A igreja, a noiva, está no centro da vontade de Deus, irmãos. Nada pode nos tocar. Pastor, e por que é que o senhor está com esse curativo na mão aí? Por doidice minha. Nós não ficamos imunes às nossas doidices, não. Eu tinha uma madeirinha para cortar lá em casa. Aí, podia ter pago R$20 para cortar a madeirinha. Mas eu olhei na internet, a internet é perigosa, irmão. Eu olhei na internet e vi uma máquina de serrar elétrica. Aí eu disse para minha mulher: não vou mais pagar. Vou comprar a máquina elétrica porque eu serro essa madeirinha e serro outras madeirinhas. E a minha mulher disse: rapaz, dá certo. Comprei a serra elétrica. Tinha uma desse tamanho.
Eu achei muito grande, não vou levar essa não. Essa é muito grande, até para guardar é difícil. Comprei uma pequenininha, graças a Deus. Cortei a madeirinha, irmãos. Era como ter cortado um queijo. E eu, feliz da vida, mostrei a madeirinha cortada para ela e esqueci que a máquina ainda estava ligada e cortei a mão. Doidice minha. Doidice minha. Então, essas doidices que nós fazemos pela vida, nós não ficamos imunes, não. Mas ficamos imunes aos ataques que o diabo enceta contra a gente para nos destruir. Para nos destruir. Ele não quer me tornar um ser que vive bêbado pelas costas. Ele está pouco ligando para isso, irmãos. Porque o diabo quer que fulano se prostitua. Está pouco ligando se vai se prostituir ou se não vai se prostituir, se vai beber, se não vai beber, se vai roubar, se não vai roubar. A intenção do diabo, ele usa isso para conseguir o que ele quer. Na verdade, o que o diabo quer é que nós coloquemos no lugar de adoração de Deus nos nossos corações uma outra coisa qualquer. Sabe por quê? Pastor Teixeira gosta de dizer isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você colocar alguma coisa no coração, naquele lugar de adoração de Deus, já tirou Deus da sua vida. Não precisei me prostituir, não precisei me drogar, não precisei roubar. Basta que eu tire o lugar de adoração que Deus deve ter no meu coração e coloque qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Até a desesperança serve. Qualquer coisa serve. Os discípulos, mas pastor, por que é que o senhor leu esse texto e leu outro texto? Eu vou terminar esse texto e rapidamente eu concluo no outro texto. Ele diz assim, o perigo, os discípulos andavam pelo caminho de uma forma, eles estavam cegos, eles eram cegos, o texto não diz. Eles caminhavam, deviam ter olhinhos para ver. Mas quando Jesus parte o pão, parece que os olhos se abriram, o texto diz isso. Sabe, o perigo da vida é nós caminharmos de olhos vendados. Sabe, algumas coisas nos cegam, e nós seguimos loucamente coisas que vão nos deixar afastados de Deus. Irmãos, qualquer coisa que lhe afaste de Deus, deve ser eliminado da sua vida. Você tem que ter uma visão ou você tem que ter uma visão do que realmente acontece. Eu queria voltar aqui para o texto de Daniel. Para que nós pudéssemos fechar essa nossa palavra de hoje à noite. Por que é que eu li o texto de Daniel que fala dos 3 judeus que não se dobraram diante do rei Nabucodonosor, para mim finalizar essa palavra? Os discípulos, irmãos, estavam como aqueles que não conseguem mais ver. A desesperança, as desilusões, as frustrações, muitas vezes nos afastam de Deus. Porque nós não entendemos e às vezes colocamos coisas materiais acima do que deve ser a nossa verdadeira busca. Então eles estavam em crise. Estavam em crise. Agora eu trouxe aquele texto para que vocês leiam, para que vocês entendam como age aqueles que não estão em crise. Aqueles que não colocaram a esperança no rei. Eles eram amigos do rei. O rei tinha até uma certa predileção por eles. Mas quando o rei chega e coloca diante deles uma atitude, uma decisão que vai fazer com que eles neguem a fé deles, eles não têm dúvida. E o rei diz, vocês vão ou não vão? Vocês sabem o que vai acontecer com vocês? E eles dizem, não. Nós sabemos que temos um Deus. É isso que eles respondem. Naquela crise, aquele rei tinha um regime autoritário também, que podia destruir imediatamente aqueles 3 homens.
Mas eles não entram em crise, eles não entram em parafuso. Eles dizem apenas o seguinte: vocês sabem o que é que vai acontecer com vocês? Se vocês não se dobrarem diante dessa estátua, vocês sabem o que vai acontecer com vocês? Ele disse: não, Deus, quanto a isso, nós não precisamos responder. Já está respondido. Nós já temos a resposta. E eles dizem que já tinham a resposta. E isso é o que importa nas nossas vidas. É que essa resposta esteja aqui dentro, irmãos. Fincada, gravada, inculcada, latejando na sua vida. Porque quando vem as dificuldades, você diz assim: eu não preciso responder quanto a isso. Ah, rei, quanto a isso nós não precisamos responder. Porque vou dizer, se o nosso Cristo, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos desistir. É isso. Essa convicção, essa certeza nas vidas é que faz toda a diferença. Sabe? Nessa mensagem que eu gostaria que você entendesse hoje à noite, é que, primeiro, quando enfrentamos crises, precisamos reencontrar a esperança. Segundo, que nós temos que sermos fiéis, como o nosso Deus é fiel. Terceiro, se você reencontrar a esperança, se você é fiel, a terceira coisa que vai acontecer é quase uma consequência. Sabe o que é? Testemunho. Testemunho. Os discípulos estavam desistindo da vida deles. Jesus não muda o sistema, não derrota Roma, apenas diz o seguinte: o plano está em ação ainda, não desistam. Imediatamente o que é que eles fazem? Voltam para Jerusalém para testemunhar. Voltam para Jerusalém para testemunhar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles testemunham. Eles não somente enfrentam aquela decisão do rei, mas ele diz assim: rei, nós temos um Deus. Você tem convicção disso na sua vida? Às vezes, irmãos, as dificuldades, ou as situações, ou a maneira como o mundo nos trata, nos inibe de nós declararmos publicamente que temos um Deus. Não somente com a boca, use a boca somente quando for necessário. Use a vida antes, porque a vida prega muito mais do que a boca. Não adianta você dizer para o seu filho o que é que ele vai fazer, o que é que ele deve fazer. Ele vai fazer o que você fizer. Testemunho. Quando você tem a esperança, quando você é fiel, você testemunha. No momento de crise, reencontremos a esperança se nós não tivermos. Sejamos fiéis. Irmãos, não desista. Não desista. Terceiro, de testemunho. Porque quando você testemunha, a tua vida espiritual se fortalece. Eu digo sempre, aonde eu chego, a primeira coisa que eu digo assim, eu me apresento tudinho, tal, eu digo: eu sou pastor da Assembleia de Deus. E às vezes me perguntam: por que o senhor diz que é pastor? Porque eu não posso mais voltar atrás. Como eu disse que sou pastor, agora eu tenho que dar testemunho que sou pastor. Eu não tenho mais como recuar, nem agir de forma diferente. Ontem nós chegamos no lugar e eu sentei numa mesinha, o rapaz me cedeu uma mesinha, nós sentamos lá, eu, a minha mulher, minhas duas meninas, e tinha um casal com a mulher de biquíni do meu lado. E eu sentei porque tinha que sentar, né? Mas fiquei assim meio de lado. Aí conversando com eles, meio de lado. E aí eu disse assim, e o senhor é daqui de Fortaleza? Sou. Eu sou de Rondônia. É longe, né? É. E o que é que o senhor faz? Eu digo: eu sou advogado e pastor da Assembleia de Deus. Aí o telefone tocou. Aí eu atendi o telefone. Me virei assim um pouquinho de lá e atendi o telefone. Quando eu me voltei, a mulher tinha vestido a roupa. A mulher estava vestida de short e blusa. Testemunhe. Não tenha vergonha, não se iniba. Testemunhe.
Mas pergunto a vocês uma coisa. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Nós estamos numa guerra espiritual lá em casa. Luísa é nossa salmista, ela lê um salmo toda noite. Eu e Clevas estamos lendo 1 Coríntios. Até o final do ano terminaremos de ler a Bíblia toda. E dia 1º começaremos novamente. E aí depois que nós oramos por aquele caderno, nós travamos a nossa guerra particular contra as hostes malignas pelo nosso Brasil. O senhor está de luto? Não. Ninguém morreu ainda. A luta não acabou. Nós somos cristãos, temos que orar. Mas nós somos cidadãos também. E temos que votar. E temos que escolher os melhores. Temos que mandar gente cristã para essa frente de batalha. Que nós conhecemos e nós sabemos que não vai desistir. Porque alguns estão vendendo a alma. Tem gente vendendo a alma. Mas nós conhecemos pessoas. Nós devemos lutar, irmãos. Não vamos entregar. Vamos lutar em oração, mas vamos lutar com ações também. Se tiver manifestação pacífica, eu estarei lá. Se estiver manifestação onde tiver, pelo meu Brasil, pela minha pátria, pelo meu povo, e pela minha família, pelos meus netos, eu estarei lá. Temos a obrigação de, como igreja, lutarmos, travarmos uma guerra em oração. E como cidadãos da terra que somos, temos a obrigação de tentar tirar essa corja corrupta, diabólica que está aí. Oremos pelo homem que está preso injustamente. E por todos aqueles que estão presos e vão ser presos injustamente. Sabendo nós que o plano de Deus não falhará. E que Ele odeia a injustiça. Odeia a injustiça. Odeia injustos. A vingança não será nossa. Nós não somos guerrilheiros. A vingança de Deus. Ele fará justiça. Não desista. Não deixe de orar por esse povo que está colocando a vida dele em risco. Eu às vezes vejo a Priscila falando, e digo, meu Deus, ela está colocando toda a vida dela em risco. Por um povo. E o que eu posso fazer? Orar por ela. Travar uma batalha por esse povo. Por essa gente que está aí nos representando e vai nos representar. Não esqueça disso. Não perca a esperança. Não deixe de ser fiel. Não deixe de testemunhar. Se hoje à noite você sentiu no coração a vontade de dizer assim, eu quero ter esse reencontro com a esperança. Eu quero ter esse reencontro com a esperança. Eu também sem esperança. Ô pastor, eu estou desesperançado. Eu quero ter um encontro com essa esperança de novo. Daqui a pouco vai haver um chamado para você tomar essa decisão. Não deixe passar. Não deixe passar. Que Deus nos abençoe.